Bora falar agora sobre o Corinthians, que decidiu tomar uma atitude interessante e importante, bacana. O Corinthians vai repassar 70% do prêmio do título da Libertadores da América Feminina para as atletas, só para contextualizar. No último final de semana, o Corinthians venceu o Palmeiras 1-0 na decisão da Libertadores Feminina. E por conta do título, o Corinthians embolsou da Conmebol US$ 1.700.000, isso equivale a 8,5 milhões de reais. O Corinthians, em contato com as jogadoras, decidiu repassar 70% do prêmio para as atletas. Isso equivale a US$ 1.200.000 ou 6 milhões de reais. Se o prêmio for dividido, por exemplo, por 30 atletas, daria R$ 200 mil para cada uma, dinheiro para comprar um imóvel, para tentar comprar um carro, enfim, para dar uma bela força para atletas que são extremamente vencedoras no Corinthians, mas que têm muito menos repercussão, carinho e divulgação do que os atletas do time masculino. Bora falar agora sobre um jogador do Corinthians que desmaiou nessa terça-feira. O Timão Sub-17 disputava a semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, derrota em casa por 2-0 no tempo normal e decisão nos pênaltis. O Corinthians acabou vencendo nos pênaltis por 4-3 e enfrenta o São Paulo na grande decisão. Mas antes da decisão por pênaltis, um jogador da base do Timão do Sub-17, o Dieguinho, de só 16 anos de idade, ele é volante, começou a cumprimentar vários atletas e caiu desmaiado no gramado. Precisou ser atendido, depois da disputa por pênaltis foi levado ao hospital e, para a tranquilidade da família e dos torcedores alvinegros, ele passa bem. A ida ao hospital foi mais uma precaução para tentar entender o porquê do desmaio. Tá tudo bem com ele, inclusive vai estar à disposição para a decisão contra o Tricolor. Ainda sobre o Corinthians, queria contar que 6 atletas do Timão recentemente, e que estiveram no Timão recentemente, estão hoje no Cuiabá, adversário dessa quarta-feira, jogo super importante na Arena Pantanal. Preocupação alvinegra com a lei do ex. Desses 6 atletas, 5 estão à disposição. Goleiro Walter, lateral direito Matheus Alexandre, o zagueiro Marlon, o lateral esquerdo Wendel, os atacantes Cleison e Jonathan Cafu. Só o Cafu que não vai poder ser utilizado, ele ainda pertence ao Corinthians e o Timão restringiu essa possibilidade. Para fechar sobre o Timão, só mais uma notícia: o Corinthians já tem 12 empates nesse Campeonato Brasileiro e com mais 2 ele iguala o seu recorde no Campeonato Nacional, desde que passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, que foram 14 empates nas edições de 2007 e 2019. Levando em consideração que ainda faltam 10 jogos, acho que é grande a chance de o Corinthians de 2023 entrar para a história como o clube, como o seu elenco que mais empatou no Campeonato Nacional. Thiago Henrique quer saber, na minha opinião, quem vence a eleição no Timão e qual a gestão do Timão pode voltar a ser forte. Thiago, putz, eu não tenho capacidade de chutar, cara. O que eu posso te contar é que das chapinhas, no dia 25 de novembro, o sócio vai eleger o presidente e vai escolher também chapinhas de conselhos. Cada chapinha é composta por 25 conselheiros. Todas as chapinhas que foram formadas para serem votadas, 9 estão apoiando o Augusto Melo e 7 estão apoiando o candidato da situação, André Negão. Então dá para dizer que dentro do Conselho Deliberativo há mais gente apoiando a oposição do que a situação. Mas o voto é do associado, do sócio do clube. E eu acho que a máquina, o fato de estar no poder, pode garantir algum benefício para o André Negão, mas certamente vai ser a eleição mais disputada dos últimos tempos no Corinthians. Corinthians, que hoje enfrenta o Cuiabá fora de casa. E aí, Nicolete, seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Boa tarde, amigo. Oi, Glaucia, beijo para você também. Abraço para o Renato, professor Silas, fã de esportes. Pois é, Glaucio, o Corinthians em Cuiabá para esse confronto fora de casa e precisa de pontos para se afastar da zona do rebaixamento. A água bateu no pescoço depois de 3 empates consecutivos com o técnico Mano Menezes no Campeonato Brasileiro, principalmente depois do empate em casa contra o América. A questão é que o Corinthians não tem uma boa campanha fora de casa, em 14 jogos, apenas 2 vitórias, 8 derrotas, e o Corinthians já joga com essa pressão. Pode voltar para a zona do rebaixamento ao final dessa rodada, se perder para o Cuiabá, Santos e Vasco vencerem seus jogos. Isso porque o Corinthians tem número de vitórias abaixo, inferior dessas duas equipes. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato, 12 vezes, apenas 7 vitórias. Vasco e Santos têm 8 vitórias cada equipe. Então
precisa de pontos, vem nessa necessidade com o novo técnico fazendo esse trabalho, iniciando esse trabalho no Corinthians, confiante que o time tem potencial para render mais e não vai ficar brigando lá embaixo, mas precisa de pontos. E o Corinthians não vence fora de casa. A última vitória foi contra o Universitário há 3 meses. 3 meses sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. 4 meses, mais de 4 meses. A última vitória foi no Mineirão contra o Atlético em junho, 8 de junho. Então, muito tempo sem vencer fora de casa. Tenta aí se acertar para conquistar pontos e se afastar dessa zona do rebaixamento. O time tem uma grande novidade, a volta do Maicon, que cumpriu suspensão contra o América. O Mano também deve mexer na lateral esquerda, o Fábio Santos entrou no intervalo dessa partida contra o América e o Matias Rojas, fica a dúvida lá na frente, o Matias Rojas, no meio campo, né? O Matias Rojas ou o Juan Oliveira, que também foi substituído no intervalo. Vamos acompanhar então o que falou o Maicon, jogador que está retornando à equipe, está ganhando espaço com o Mano Menezes, jogador importante nesse meio campo. O Corinthians vai reforçado para pegar o Cuiabá. Vamos ouvir. Sabemos que pela situação que nós temos no campeonato, temos 10 decisões, 10 finais e temos que encarar dessa forma. É um jogo que a gente sabe que vai ser difícil, né? Pelo adversário, pela temperatura, por tudo que já temos de adversidade. Mas sabemos que podemos fazer um grande jogo e sair de lá vitorioso. Vamos dar uma passada então nas prováveis escalações, nos prováveis times para esse confronto entre Cuiabá e Corinthians, começando pelo time da casa, que faz uma boa campanha, tem 10 vitórias, 37 pontos, 3 vitórias a mais do que o Corinthians. No gol, o ex-goleiro do Corinthians, o Walter. Matheus Alexandre na lateral direita, Marlon Empereur na zaga e o Riquelme na lateral esquerda. No meio-campo, Ranielli, Sobral e Lucas Mineiro. Na frente, o Cleison, ex-jogador do Corinthians, Derek Lacerda ou Wellington Silva e o Daverson, que tem 10 gols nesse Campeonato Brasileiro, o técnico Antônio Oliveira, o técnico português. Vamos passar o Corinthians então, provável time do técnico Mano Menezes, o Corinthians precisando de pontos para se afastar da zona do rebaixamento. Com Cássio no gol, Fagner na lateral, Gil e Lucas Veríssimo, os dois na zaga, e Fábio Santos na lateral esquerda. A volta no Maicon no meio campo, Moscado ou Fausto Vera disputando a posição. Os dois foram titulares no último jogo contra o América, um dos dois segue na equipe. Aí Rojas ou Juan Oliveira, Renato Augusto e Pedro lá na frente, o atacante Yuri Alberto, que tem 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. Então é essa a situação, Glaucio. O Corinthians precisa de pontos, pode voltar para a zona do rebaixamento, mas não vence em casa, fora de casa, há 3 meses. Precisa dessa vitória. Pois é, Nicolete, beijo pra você, muito obrigada, boa sequência de trabalho por aí. O Corinthians também tem uma vitória nos últimos 10 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E aí, Mano, tem volta de Maicon, tem algumas dúvidas ali que o Nicolete trouxe na possível escalação desse Corinthians para hoje, mas pega um Cuiabá que tem feito bons jogos, principalmente em seus domínios, que tem uma posição física diferente também, esse time do Cuiabá, enfim, que vai encontrar dificuldades, é isso que a gente espera nesse enfrentamento. Total, e muito por conta desse ponto de ser um time muito físico. Cuiabá montou um elenco de muita imposição, de um time que vai muito pro corpo, pro contato, pro duelo. E esse tem sido o calcanhar de Aquiles do Corinthians fora de casa. É um time, como até disse ontem, um time que tecnicamente tem muita qualidade, tem como se impor tecnicamente, mas quando sai de casa e o jogo fica um pouco mais brigado, mais vivo, é um time que sofre. Até em cima disso, eu tô curioso para ver quem que o Mano vai escolher, se ele vai manter Pedro. Eu acho que até esperava que o Wesley tivesse uma sequência maior. Tudo bem que é um jogador muito novo ainda, assim como o Pedro também. O Juan Oliveira do lado direito, eu acho que deu já. Acho que é um cara que pode ajudar ali no elenco, mas não consigo... Não sai nada, né? O jogo que não acontece. É um cara que trabalha muito bem sem bola. Acho que até por isso o Mano acaba utilizando, porque ele faz muito bem o trabalho também sem a posse. Assim, vamos ver se o Renato também vai pro jogo de novo, se ele vai ter essa sequência de 2 jogos seguidos. Acho que essa escalação pode ter algumas surpresas, mas assim, eu não tenho dúvida que é jogo duro, que é jogo complicado. Corinthians! Salve, nação corintiana, aqui é o Ru Corinthians, dando informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do ex-diretor jurídico do Corinthians, Herói Vicente, que em uma entrevista aí a um canal, ele simplesmente admitiu que ele passou uma análise de erros
de algo dar errado na empresa Townsend. E simplesmente foi o que aconteceu, né? Eles acabaram não pagando o salário do Paulinho, acabaram não patrocinando, que iria ser estampado na camisa do Corinthians, né? Não acabou fazendo nada e simplesmente o seu Duílio, mesmo com as análises de erros, simplesmente foi lá e quis fazer um negócio. Colocou a responsabilidade sobre ele. Só que assim, ele não vai pagar nada. Quem vai pagar simplesmente tudo isso aí, ou quem pagou até agora, é o Corinthians. O Corinthians que pagou o salário totalmente do seu Paulinho. É assim, ridículo. Isso só mostra mais ainda a incompetência desse senhor na diretoria do Corinthians, né? Que vai estar fora, graças a Deus, aí por um bom tempo. E esperamos que a gente nem reveja ele, né? Mas enfim, mostra a incompetência desse senhor, né? Corinthians! Se o Augusto Melo for presidente do Corinthians em novembro, dia 25, que será as eleições, né? 25 de novembro, ele vai chamar para o departamento financeiro Rosala Santoro, que é um grande profissional, já trabalhou em muitas empresas, e para diretor executivo o Rodrigo Caetano, que está no Atlético Mineiro. E ele também é um baita de um diretor executivo, né? Ele simplesmente vai tomar o cargo do melhor diretor executivo, senhor Alessandro, que o seu Duílio, né? Pelo menos mencionou esse ano, né? Que seria o melhor diretor executivo. Enfim, é piada, né? Mas assim, enquanto uma diretoria, que seria do Augusto Melo, busca profissionais, a outra diretoria do André Luiz simplesmente quer amizade. E por aí o Corinthians só perde. Esperamos que o Augusto Melo vença essas eleições para o bem do nosso Corinthians. Bom, tem 10 amarelados no jogo de hoje, Corinthians e Cuiabá. Biro, Caetano, Cássio, Fagner, Fausto Vera, Matheus Bidu, Rony, Juan Oliveira e Wesley. Esses são os 10 jogadores que estão com o segundo cartão amarelo. Se tomar o terceiro, não jogarão contra o Santos no fim de semana. Então, vamos ficar de olho, né? E basicamente, a escalação de hoje, possível escalação, é de Cássio, Lucas Veríssimo e Gil, Fábio Santos e Fagner, Moscardo e Maicon, Renato Augusto, Pedro, Matias Rojas e Yuri Alberto. Esperamos que o Corinthians vença para ficar bem longe dessa zona do descenso. Bom, são basicamente essas notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!